E aí, pessoal, boa noite. Mais uma aula de revisão aqui no nosso perfil de revisão expressa sobre um tópico votado. Em primeiro lugar, lembrando que o material escrito dessa aula vai estar no nosso grupo de materiais, tá? O link tá no perfil, certo? Para vocês acessarem, porque a gente tem tudo isso escrito de forma bem detalhada no nosso material, tá? Mas aqui a gente vai revisão, tá? De forma bem pontual, de forma breve, sobre os principais tópicos aqui nessas provas dentro do processo penal, beleza? Galera, antes da gente trazer o conceito de provas, eu quero fazer um breve parênteses aqui com vocês, porque eu acho que é muito importante a gente se situar antes da gente começar a trazer conceitos, etc. Olha só, tudo começa quando uma pessoa infringe uma norma penal, certo? Quando o indivíduo comete um crime, comete uma contravenção penal, surge para o Estado o direito/dever de punir aquele indivíduo, certo? De aplicar uma sanção penal àquele indivíduo, beleza? E galera, essa busca do Estado de punir o indivíduo, a gente chama de persecução penal, tá? E essa persecução penal, ela é dividida em duas principais fases. A gente tem a fase investigativa, a gente teve aula sobre inquérito policial, uma aula recentemente de revisão aqui no perfil também, com material lá no nosso grupo. A gente tem a fase investigativa e a gente tem a fase processual, tá? Galera, na fase processual é que a gente vai ter a produção probatória. Por quê? Porque quando uma ação penal ela é iniciada, quando a gente tem início da fase processual, ali as partes elas vão produzir elementos, um conjunto de elementos para convencer o magistrado, para convencer o juiz acerca da veracidade ou não daquelas alegações que foram feitas. Porque quando a acusação ela fala que o indivíduo cometeu determinado crime, ela precisa provar as suas alegações, certo? E a forma pela qual essas alegações são provadas, a veracidade dessas alegações é provada, são as provas, certo? Isso tudo dentro do processo penal. A gente precisa dessa atividade probatória para que sejam confirmadas as alegações feitas pelas partes, tá? Tanto pela defesa quanto pela acusação, beleza? Então agora a gente já pode versar sobre o conceito de prova aqui. Pessoal, agora vamos analisar esse conceito, tá? A prova, ela é o conjunto de elementos produzidos pelas partes, são as partes que produzem provas, tá? Eu vou fazendo ressalvas assim pra gente entender tudo, que aí eu já adianto muita coisa. Galera, não é o juiz que produz prova, tá? São as partes. A gente vai ter uma ressalva que eu vou falar com vocês sobre o juiz aqui quando a gente falar de gestão da prova pelo juiz, beleza? Mas vamos passar por esse conceito. Quem produz provas são as partes, tá? Visando no processo, durante o processo, porque a gente fala de produção de provas dentro do processo, visando convencer o juiz, tá? Já adianto pra vocês quem é o destinatário da prova, é o juiz, acerca da veracidade ou não de uma alegação sobre um fato que interessa a solução do caso, certo? Galera, qual é a natureza jurídica de uma prova? Eu já botei aqui junto com o conceito. A prova, ela é um direito, tá? Um direito subjetivo. Essa é a natureza jurídica. O que é a natureza jurídica? É a essência daquele instituto, beleza? Então, a prova, ela tem essência, ela tem natureza jurídica de direito subjetivo. Por quê, galera? É um direito que decorre tanto do direito de ação quanto do direito de defesa. Vamos raciocinar aqui. A ação penal, ela é um direito. A gente não pode confundir ação penal com processo criminal, tá? Ação penal, ela é um direito, tá? E o processo criminal, ele é um instrumento por meio do qual a gente materializa esse direito de ação, beleza? Então, assim, se os indivíduos, qualquer pessoa, o Ministério Público, enfim, se a acusação, ela tem direito de ação, esse direito ele não se esgota na mera proposição daquela ação, no mero oferecimento daquela ação penal, tá? Esse direito ele tem consequências lógicas, consequências necessárias, certo? Uma dessas consequências é o direito de prova, que é o direito de provar aquelas alegações que foram feitas naquela inicial acusatória, beleza? Então é nesse sentido que a gente fala que a prova é um direito subjetivo que decorre do direito de ação. Ela também decorre do direito de defesa, por quê? Porque a defesa, ela tem o direito de provar que aquelas alegações feitas pela acusação não são verdadeiras, beleza? A defesa, ela tem o direito de provar a sua inocência, beleza? De contrariar aquelas provas feitas pela acusação, certo? Por isso que a gente fala que decorre tanto do direito de ação quanto do direito de defesa, porque a defesa tem o direito de provar também as suas alegações, beleza? A veracidade ou não daqueles fatos alegados, certo? Galera, já adiantei pra vocês que o destinatário da prova é o juiz. Por quê? Porque é o juiz que julga. Pessoal, é o juiz que vai valorar a prova, que vai admitir a prova, que vai julgar aquele caso concreto. Portanto, ele é o destinatário daquelas provas.
as partes, elas visam convencer o juiz daquelas alegações, certo, pessoal? E o que é muito importante aqui? A gente distinguir prova de elemento de informação. Por quê, galera? Provas são elementos, conjuntos de elementos produzidos pelas partes no processo, tá? Por que no processo? Porque no processo a gente tem contraditório e tem ampla defesa. A gente só pode falar em provas quando estamos no curso do processo, diante de contraditório e ampla defesa. Temos uma exceção que eu vou trazer posteriormente, tá? Agora, elemento de informação são os elementos produzidos na fase investigativa, na fase da investigação, que é aquela primeira fase da persecução penal de uma forma geral, beleza? E elementos informativos não tem contraditório e não tem ampla defesa, por isso que a gente não pode falar que são provas, tá? A gente produz na fase investigativa os elementos informativos. Pessoal, a doutrina traz alguns fatos que não precisariam ser provados, tá? Trazem fatos que não necessitam de prova. Quais são esses fatos que não precisariam ser provados? Primeiro, fatos axiomáticos, que são aqueles fatos que geram uma certeza absoluta, tá? Aqui a gente trata de fatos indiscutíveis, beleza? Um exemplo, galera, seria um cadáver para comprovar uma morte, tá? É indiscutível que diante de um cadáver você tá diante de uma pessoa morta. Outro exemplo, galera, a água ferve quando chega a 100 graus Celsius, tá? Esse seria um outro exemplo de um fato axiomático, é uma certeza absoluta, tá? Não tem contraprova em relação àquilo, beleza? Agora, outro fato que a doutrina traz, que dispensa a prova, seriam fatos notórios, tá, galera? Que fazem parte do patrimônio cultural, que são fatos de uma notoriedade, certo? Nesse sentido mesmo. Um exemplo, galera, todo mundo sabe quem é o presidente. Atualmente é o presidente Lula, certo? Então é nesse sentido aqui que a gente fala de fatos notórios. Também dispensam provas as presunções legais. São juízos que decorrem da lei, tá? Então seria uma certeza absoluta porque tá previsto em lei dessa forma, beleza? E por último, fatos inúteis que a doutrina traz, que são fatos que não possuem relevância naquela causa, naquela decisão em específico, tá? Por isso dispensam a análise do julgador, beleza, galera? Agora, a doutrina também traz algumas classificações de prova, mas é algo mais tranquilo, eu prefiro seguir para vocês para distinguir. Fontes de prova, meios de prova e meios de obtenção de prova. Galera, vamos lá. O que é uma fonte de prova? A palavra já diz muito pra gente, né? Fonte nada mais é do que a origem de uma determinada coisa. Então, fontes de prova são as coisas ou pessoas das quais a gente extrai aquela prova, beleza? A gente pode distinguir entre fontes pessoais, que é o ofendido, a testemunha, o acusado, o perito, e fontes reais, como, por exemplo, os documentos, certo? Agora, meios de prova são os instrumentos por meio, através dos quais a gente traz aquela fonte para dentro do processo. Galera, é como se fosse uma ponte. Fonte de prova, ela é trazida para o processo pelos meios de prova. É essa ponte aqui que permite que a gente traga uma fonte, a origem, a gente traga para dentro do processo, certo, galera? Exemplo, a testemunha do fato, ela é uma fonte de prova. Como é que ela é trazida para dentro do processo? Por meio das suas declarações em juízo, certo? Esse é um meio de prova, beleza? Galera, e meios de obtenção de prova são procedimentos que são, em regra, extraprocessuais, tá? A gente tem essa diferença aqui, porque os meios de prova são, em regra, dentro do processo, endoprocessuais. Os meios de obtenção de prova são certos procedimentos extraprocessuais regulados por lei que têm o objetivo de conseguir provas materiais, certo? E podem até ser realizados por outros funcionários que não o juiz, por outros agentes públicos que não o juiz. Exemplo, pela polícia. Exemplo aqui, galera, busca pessoal, interceptação telefônica, etc. Certo? Mas vamos passar aqui e seguir adiante pra gente falar sobre agora cadeia de custódia. Galera, artigo 158A, introduzido pelo pacote anticrime. Eu quero ler pra vocês esse artigo aqui agora de forma bem breve. Olha só. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter, ou seja, um conjunto de procedimentos utilizado para manter e documentar a história cronológica dos vestígios coletados em locais ou vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir do reconhecimento até o descarte. Galera, aqui o intuito dessa cadeia de custódia é justamente preservar os vestígios daquele crime. Lembrando que a gente tem crimes que são considerados transeuntes, ou seja, são crimes que não deixam vestígios materiais, e crimes que são considerados não transeuntes, são crimes que deixam vestígios materiais, beleza? Relembrando aqui que os crimes não transeuntes, ou seja, que deixam vestígios, necessitam que seja feito o exame de corpo de delito, tá? A gente tem essa obrigatoriedade aqui, beleza, galera? Que é o exame desses vestígios, certo? Então, seguindo aqui, agora vamos migrar para os princípios relacionados às provas. Vou falar de forma breve, porque o nosso tempo está acabando, tá? Eu queria falar muito mais coisa com vocês, mas é uma revisão breve.
Galera, forma bem rápida aqui. Princípio do contraditório. De acordo com esse princípio, a gente sabe do que se trata, tá? É um princípio bem tranquilo, mas significa aqui no que tange às provas que toda prova gera um direito a uma contraprova, tá? Se uma parte produz uma prova, ela gera para outra parte o direito de produzir uma contraprova, beleza? Exemplo, acusação e defesa têm o direito de arrolarem testemunhas, certo, galera? Vamos seguir aqui, então, próximo princípio, o princípio da comunhão. Vou passar para o princípio da comunhão agora. Galera, uma vez trazidas aos autos, as provas pelas partes, elas passam a não ser mais provas da parte que as acustou, mas passam a pertencer ao processo como um todo. Então, elas podem ser utilizadas pela outra parte, pelo juiz, etc. A prova, a partir do momento que é acostada no processo, ela passa a pertencer ao processo como um todo, tá? Princípio da oralidade. Galera, sempre que possível, as provas devem ser realizadas de forma oral na presença do juiz, tá? Isso aqui é mais uma forma de conduzir o processo do que um princípio propriamente dito, beleza? Princípio da publicidade. Por quê, galera? Porque, em regra, os processos serão públicos, tá? Isso faz parte da teoria geral do processo em si, princípios relacionados ao processo penal, tá? Mas em que sentido aqui? Os atos que compõem, assim como o processo vai ser público, os atos que compõem esse processo também serão públicos. Isso inclui as provas, tá? A gente tem hipóteses excepcionais de segredo de justiça, certo? Que não nos cabe entrar aqui nesse mérito, beleza? Mas só para vocês saberem, quando tivermos hipóteses de segredo de justiça, isso também abarcará a questão das provas, beleza? Galera, importantíssimo o princípio da autorresponsabilidade das partes. Em que sentido? Por conta desse princípio, as partes, elas assumem a consequência da sua ação, da sua inatividade, do seu erro, da sua negligência, quando da prova, quando da produção probatória, beleza? Ou seja, galera, a prova que foi acostada por uma das partes pode vir a prejudicar essa parte. E tudo bem, porque ela foi responsável por produzir essa prova, tá? Então, independente do resultado dessa prova, ela será responsável pela sua produção, beleza, galera? Então, as partes, elas assumem o risco de produzir uma prova que pode lhes ser prejudicial, certo? Galera, princípio da proporcionalidade, a gente vai ver melhor quando a gente estiver falando de excepcionalmente utilização de provas ilícitas ou provas ilícitas por derivação, tá? No sentido de que, olha só, o poder público, ele precisa analisar, atuar sempre pautado pela proporcionalidade e razoabilidade. A gente vai ver a tradução, a materialização desse princípio aqui de proporcionalidade quando a gente estiver falando de utilização de provas ilícitas ou ilícitas por derivação, desde que favorável ao réu, desde que forma favorável ao réu, para provar a inocência daquele acusado, certo? Então a gente pondera princípios aqui, a gente pondera pautado na razoabilidade aqui, a atuação do poder público regendo toda a atividade probatória, certo, galera? Princípio da liberdade probatória, porque, pessoal, olha só, em regra, a gente adota no âmbito processual a mais ampla liberdade de produção probatória. A gente tem no Código de Processo Penal uma lista de provas que podem ser produzidas, mas ali a gente tem um rol exemplificativo, não é um rol taxativo, ou seja, a gente admite outras provas, outras situações, tá? Tanto fora do Código de Processo Penal, como, por exemplo, lei de interceptação telefônica, que também versa sobre produção probatória, quanto provas que sequer estão previstas em lei, tá? Desde que respeitem a legalidade, desde que respeitem a Constituição. Beleza, galera? Então vamos lá agora falar sobre provas ilegais, tá? Ou seja, provas ilícitas por derivação e provas ilegítimas, pra gente finalizar isso aqui, mencionar o ônus da prova e falar de forma breve sobre o procedimento. Galera, o direito probatório, o direito de prova, ele tem limitações, assim como todos os direitos previstos no nosso ordenamento jurídico, certo? Porque ele coexiste com outros direitos, então a gente precisa que haja uma limitação a esse direito de prova. E a gente tem a limitação no sentido de não admitimos provas ilegais de uma forma geral, que engloba provas ilícitas por derivação e provas ilegítimas. Vamos entender o que é isso? Primeiro vamos ler o artigo 157 do CPP. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras, tá? Parágrafo 2º. Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Galera, vamos lá. A Constituição e a lei vedam a utilização de provas ilícitas. O que é uma prova ilícita? Primeiro,
Provas ilícitas são provas, a doutrina majoritária entende, que violam regras de direito material, que violam direta ou indiretamente a Constituição. Provas ilícitas por derivação são provas que, na sua essência, seriam lícitas, mas elas derivam de provas que são consideradas ilícitas, beleza? Então, em tese, elas seriam lícitas na sua essência, mas elas derivaram de uma prova ilícita, portanto, estão contaminadas. É o que a doutrina chama de teoria dos frutos da árvore envenenada, no sentido que decorreu de algo que estava contaminado. Beleza? Galera, e as provas ilegítimas são provas que decorrem de violações de regras processuais, de direito processual e não de direito material, beleza? Olha só, a regra é que a gente não pode utilizar, não são admissíveis, as provas ilícitas, certo? Só que, excepcionalmente, poderemos utilizar tanto as provas ilícitas quanto ilícitas por derivação, quando for imprescindível para demonstrar a inocência do acusado. Certo? Quando favorável ao acusado, poderemos utilizar as provas ilícitas, certo? É excepcional, mas é aquela questão da ponderação. A gente até adota aqui uma teoria chamada de teoria da proporcionalidade, teoria da ponderação, para utilizar, para nos valermos dessas provas ilícitas. No sentido de que, de um lado, a gente tem o direito de inocência, do outro lado a gente tem o princípio da vedação à utilização das provas ilícitas, do devido processo legal, então pesa mais o direito de inocência daquele acusado, certo? Então a gente pode usar uma prova ilícita nesse sentido, beleza, galera? E no que tange as provas ilícitas por derivação, além dessa possibilidade que eu já falei pra vocês, quando imprescindível é demonstrar a inocência do acusado, quando favorável ao réu, a gente tem outras 3 hipóteses que justificam, que permitem a sua utilização. Quando essa prova provier de fonte independente, quando a contaminação dessa prova for expurgada e quando a sua descoberta for demonstrada que seria inevitável, tá? Essas 3 hipóteses, eu não vou entrar nesse mérito porque a gente vai se estender demais, estão de forma bem clara no nosso material escrito, tá? Então não deixem de acessar, beleza, galera? Então agora vamos falar sobre os impactos do reconhecimento dessa ilicitude. Galera, olha só, as provas ilícitas são inadmissíveis por previsão legal, tá? Então, declaradas ilícitas, elas devem ser desentranhadas do processo e serão inutilizadas por decisão judicial, beleza? Já falei pra vocês qual é a ressalva. Já as provas ilegítimas, como a sua violação decorre de como a sua obtenção decorre de uma violação de direito processual, em regra, as coisas podem se resolver dentro do processo. Tudo dependerá do grau de irregularidade, se é uma mera irregularidade, se foi uma nulidade, se foi relativa, se foi absoluta, certo? A consequência dependerá do nível de violação aqui, se houve prejuízo ou não para as partes, etc, tá? Isso vai ser analisado no caso concreto. Já falei pra vocês que a gente pode utilizar as provas ilícitas ponderando princípios, tá? O princípio da presunção de inocência, o princípio da vedação às provas ilícitas. É nesse sentido que a gente pode se valer dessas provas, tá, galera? E agora, no que tange a prova emprestada, pra gente finalizar com o ônus da prova também. Prova emprestada é aquela que é produzida em um outro processo e ela é transportada documentalmente para o processo em questão, tá? A gente tem, isso aqui é uma mútua colaboração de órgãos jurisdicionais e a gente tem requisitos aqui para essa prova ser emprestada, que é mesmas partes em ambos os processos e o contraditório respeitado quando da prospecção da prova, tá? E uma prova que foi lícita no outro processo também, tá? Que seguiu os trâmites no outro processo. A gente não pode emprestar provas ilícitas, mesma ressalva que eu já fiz anteriormente sobre favoráveis ao réu, tá? Galera, em relação às mesmas partes idênticas no processo, o STJ discorda disso, tá? Ele entende que não é necessário que a gente fique adstrito a provas emprestadas em processos que temos partes idênticas, tá? Que a gente poderia emprestar provas ainda de processos que não tivermos as mesmas partes, desde que seja respeitado o contraditório, tá? Posteriormente, esse contraditório, ele vai ser assegurado àquelas partes para que elas se insurjam contra aquela determinada prova, beleza? Então, a gente tem esse entendimento aqui do STJ, certo, galera? E agora, em relação ao ônus da prova. O que é ônus de prova? É o encargo que aquela parte tem de provar a veracidade das suas alegações, beleza? E a doutrina majoritária, ela distingue o ônus para acusação e o ônus para defesa, de forma breve, porque isso também está mais detalhado no material. Mas é o seguinte: cumpre a acusação provar os fatos constitutivos que constituem a pretensão punitiva, ou seja, o direito de punir. Galera, exemplo, a tipicidade da conduta, a autoria daquele réu, a materialidade, dolo, culpa, etc, beleza? Já para a defesa, cumpre a defesa
provar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos daquela pretensão punitiva, certo? Que a acusação está alegando. Então, um exemplo aqui: inexistência material daquele fato, atipicidade da conduta, excludente de ilicitude, certo? Tudo que desconstituiria, extinguiria, impediria ou modificaria aquela pretensão punitiva. Outro exemplo aqui é provar causas extintivas da punibilidade, certo? Cumpriria a defesa de acordo com a doutrina majoritária. Beleza, galera? Agora, gestão da prova pelo juiz. Pessoal, o que a gente tem aqui? Juiz, já falei com vocês, vamos passar de forma breve, que eu já ultrapassei muito tempo. Vamos lá. O juiz, ele não pode produzir provas de ofício, tá? O artigo 156 do Código de Processo Penal foi revogado tacitamente pelo pacote anticrime, certo, galera? Agora, se for para dirimir dúvida sua em relação a provas que já foram trazidas, já foram solicitadas ou trazidas pelas partes, o juiz poderá, certo? Ele pode dirimir uma dúvida sua em relação a dúvidas, em relação a provas que já foram trazidas aos autos, certo, galera? Então, ele não pode produzir de ofício provas novas, tá? Mas ele pode dirimir as suas dúvidas, certo, galera? Então, vamos lá, seguindo aqui sistemas de valoração probatória. Pessoal, sistemas em que o juiz valora, como o juiz vai valorar aquela prova que foi trazida aos autos. Pessoal, a gente tem o sistema da íntima convicção, prova tarifada e livre convencimento. A regra é o livre convencimento, tá? Excepcionalmente, temos íntima convicção. O que é o sistema da íntima convicção? Aqui a gente tem uma ampla liberdade para decidir e não exigimos fundamentação. Só temos uma situação aqui de sistema da livre convicção que não precisa de motivação, que dispensa motivação, que é no caso do tribunal, do júri, tá? Por quê? Porque temos pessoas comuns do povo julgando. Então a gente dispensa motivação, temos uma plenitude de defesa, etc. São cidadãos leigos julgando aquela causa, é o conselho de sentença. Então é a única hipótese que a gente prevê, o sistema da livre convicção, da íntima convicção, que a gente não precisa de fundamentação, tá? Só no tribunal do júri, beleza? Agora, o sistema da prova tarifada, galera, é excepcional também, tá? Aqui a lei, ela já estabelece o valor de cada prova, certo? Um exemplo, galera, é que o artigo 62 do CPP versa que a extinção da punibilidade pela morte só será comprovada, só será determinada à vista da certidão de óbito, beleza? Então a gente já tem essa disposição expressa que não admite discricionariedade aqui do juiz, tá? Esse é o sistema da prova tarifada ou certeza do legislador. Galera, a regra é o livre convencimento motivado. O que isso significa? Isso está previsto no artigo 155 caput do CPP. Eu vou ler para vocês. O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, certo? Ressalvado as provas cautelares não repetíveis e antecipadas, também já mencionamos essa situação. Beleza, galera? Então, em relação a esse sistema, desde que sejam, a gente tem uma ampla liberdade ali do juiz para valorar as provas. Desde que as provas sejam lícitas ou ilegítimas, o juiz ele vai poder dar o valor que ele quiser àquela prova. Não temos uma hierarquia em valor probatório. O juiz ele analisa de uma forma global cada prova, sem analisar de forma compartimentada, tá? Ele vai analisar aquele arcabouço probatório de uma forma geral e ele vai valorar aquela situação sem ter uma hierarquia em relação a uma determinada prova, em relação a outra, etc. O juiz ele tem um livre convencimento motivado, ele motiva a sua decisão. Beleza, galera? Então aqui, agora, em relação ao procedimento probatório, eu vou falar de... Galera, momentos, procedimento, o momento da proposição é aquele momento, é aquela fase na qual as provas são... A produção probatória é requerida pelas partes ou elas pedem que as provas sejam trazidas aos autos, tá? Pedem a admissão daquelas provas no processo, certo? Agora, o momento da admissão é aquela decisão, é feita pelo juiz. Essa admissão ela é feita pelo juiz, autorizando que uma prova seja produzida ou que uma prova ingresse no processo, certo, galera? O momento da produção são os atos processuais destinados a trazer para o processo aquelas provas, certo? Galera, exemplo aqui. A testemunha, a oitiva de uma testemunha é esse procedimento, é essa produção probatória, certo? E agora em relação à valoração, pessoal, é o momento em que o juiz se utiliza do seu livre convencimento, a gente já falou sobre isso, sempre motivando o seu entendimento para apreciar cada uma das provas que foram produzidas, tá? Lhes conferindo o valor que ele achar pertinente, beleza? Então o momento de proposição, o momento que as partes pedem para produzir aquela prova ou para que aquela prova seja admitida no processo,
O momento da admissão é o momento que o juiz permite que aquela produção probatória ou admite que a prova ingresse. O momento da produção em si é aquele tempo em que efetivamente as provas são produzidas, por exemplo, a oitiva de uma testemunha. E o momento da valoração é o momento que o juiz, utilizando-se do seu livre convencimento, ele vai motivar qual foi o seu entendimento e ele vai valorar, apreciar cada uma daquelas provas, tá? Lhes conferindo o valor que ele julgar ser pertinente, sempre motivando as suas decisões. Certo, galera? Essas eram as considerações que eu queria fazer com vocês sobre teoria geral da prova, tá? Tudo tá de forma muito mais detalhada no nosso material. Eu queria me estender mais com vocês, como eu sempre quero, mas o intuito aqui é ser o mais objetivo possível, tá, galera? É só revisar ponto a ponto. Pessoal, espero que tenham gostado. Semana que vem temos novamente, sempre estaremos aqui fazendo as nossas aulinhas de revisão, certo? Eu espero que tenha sido proveitosa para vocês e nos vemos na próxima aula. Um beijo!